Muito bem. Terça-feira eu preguei uma mensagem aqui e eu voltei ao tema, os pecados nos dias atuais. Eu gostei muito de falar sobre isso, achei muito relevante para esse tempo. E tive um feedback também de alguns irmãos. E no ano de 2020 eu preguei uma mensagem aqui, que é uma sequência de 5 mensagens. Eu preguei as últimas 2, que é Vencendo os Gigantes, Gigantes que não morrem. Eu preguei aqui esses dias. Acho que foi no Aviva, Foi no Aviva que eu preguei. Mas essa primeira parte eu não preguei, que são 3 mensagens. Destruindo fortalezas. Que tem muito do que eu preguei terça. Então, quem viu terça vai parecer que é a mesma mensagem. Na verdade, terça eu peguei algumas coisas aqui dessa mensagem. Mas a gente vai desenvolver ela. E domingo que vem eu quero pregar a segunda parte. A terceira eu não consegui ver a agenda ainda. Porque não vou pregar isso nem no Profetizando, nem no Natal, nem no Réveillon. Mas vamos lá. Destruindo fortalezas. O texto é o texto de Números, capítulo 13. Nós vamos ler 3 porções. Vamos fazer a leitura da semana. Números 13, a partir do 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. A partir do versículo 25 agora, Números 13, a partir do 25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram-lhe: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus, habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés. Veja, o povo estava chorando. E disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Agora vamos
voar lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você pode dizer amém? Você que está me vendo pela internet aí pode dizer um amém? Amém. Escutei. O texto nos informa que o povo de Israel estava em Padã Aram, uma região de Cades Barneia. Estavam ali na margem da terra que deveria ser conquistada. Estavam com os pés no terreno, no solo, que Deus prometera a Abraão séculos antes. Eles tinham saído do Egito 2 anos antes e agora estavam ali, diante da terra que deveria ser conquistada. Tiveram então a ideia de mandar 12 espias para fazer o que todo espia faz, espiar a terra. E durante 40 dias, aqueles espias permaneceram ali, espiando a terra, e depois desse período eles trazem um relatório. A terra manava leite e mel. Essa linguagem é uma linguagem para descrever uma terra boa, uma terra frutífera, um lugar maravilhoso. Tanto que foram precisos 2 homens para trazer um ramo com um cacho de uva. Então, era uma terra realmente especial. Só que havia um problema. Não eram só os frutos que eram enormes. Os moradores da terra eram proporcionais aos frutos. Também eram enormes. O povo da terra era gigante, grande, forte, enorme, e moravam em cidades bem fortificadas. Quando o povo de Israel ouviu esse relatório, eles começaram a chorar, eles se desanimaram, desistiram da conquista, na mesma hora. Não dá para a gente, não dá, a gente não tem a menor chance de vencer esse povo. Era melhor a gente ter morrido no Egito, de velhice, sendo escravo, mas morreríamos de velhice. Vamos eleger um líder, um novo líder, e vamos voltar agora para o Egito. E murmuraram tanto naquele dia contra Deus, que a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra eles naquele dia. E toda aquela geração volta ali e perece no deserto, por causa desse dia. É interessante ver os motivos que 10 dos 12 espias deram para desistir da conquista, porque há 2 exceções, Josué e Calebe. Primeiro motivo: o povo da terra é mais forte do que nós. Eles se sentem menores, eles se sentem apequenados, eles se sentem diminuídos. Segundo motivo: a terra não é lá muito boa, ela consome os seus moradores, eles infamam a terra. Não vale a pena, é melhor a gente, essa terra não é tão boa para a gente se arriscar tanto, para a gente lutar tanto. Eles falam mal da terra. Terceiro, eles dizem assim: no meio desse povo há gigantes, eles apontam para os gigantes, são invencíveis, é impossível combater contra eles os filhos de Anak. Quarta desculpa, eles dizem assim: éramos como gafanhotos aos nossos olhos. Nós nos vemos como insetos. Quando a gente olha para eles e a gente nos olha a comparação. Nós nos vemos como gafanhotos. Em quinto lugar, pior ainda, eles dizem assim: eles também, quando olham para a gente, nos veem como gafanhotos. Como é que eles sabiam disso? É o problema de quem, tem essa autoestima abalada. Ele se vê de um jeito e acha que todo mundo também vê ele daquele jeito, Temos aqui
dois tipos de fortaleza nesse texto. A primeira fortaleza é aquela fortaleza que estava na terra ali. A fortaleza que o texto descreve. A fortaleza física, construída de pedras, de blocos, fortalezas visíveis, materiais. Fortalezas que o dicionário vai chamar de fortificação, fortim, castelo, baluarte. Mas há também aqui, agora subentendido no texto, um segundo tipo de fortalezas. Fortalezas que não são materiais, fortalezas que não são de pedras, fortalezas que não são visíveis. Eu estou me referindo às fortalezas da alma, as fortalezas imateriais, as fortalezas interiores, que estavam ali dentro daqueles judeus. O que estas fortalezas exteriores representam? As fortalezas físicas representam os desafios da igreja. São fortalezas que são levantadas contra a expansão da igreja. Toda fortaleza física daquela região representa isso. Representa barreiras que podem ser vistas hoje, não de pedra, mas em forma de conceitos, em formas de ideologias, de narrativas, de valores morais, sociais, culturais. Narrativas construídas que são contrárias à marcha da igreja, à pregação da igreja, que desmerecem, que ridicularizam a nossa fé, o nosso estilo de vida, os nossos jovens, as opções que nós temos de vida. Embora não sejam barreiras físicas, e por que não são físicas? Porque a nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra não é contra o sangue, a nossa guerra não é física, mas elas são perfeitamente visíveis no contexto social. É o que eu preguei terça-feira, o pecado estruturante, o pecado que está presente no meio social. São reais, são estampadas nos jornais, são estampadas nos sites, nas redes sociais. Às vezes são disfarçadas em produtos, nas relações sociais, mas às vezes não, às vezes são declaradas. Estão presentes nas escolas, estão presentes nas faculdades, estão presentes no mercado de trabalho. Paulo vai chamar estas barreiras de dois nomes. Ele vai chamar de filosofias e sofismas. Em Colossenses 2,8 ele diz: que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas. Que ninguém vos engane com discursos, com narrativas, com ideias bem elaboradas, mas também que ninguém vos engane com argumentos capciosos. É isso que significa sofismas. São falas que parecem verdadeiras, que parecem fazer sentidos, são bem construídas no sentido lógico, mas que têm o fim de enganar. São conhecimentos difundidos que visam maquiar a verdade. São mentiras cunhadas no inferno que tornam-se verdadeiras fortificações ideológicas, onde a igreja não penetra, onde a igreja não alcança, porque esses sofismas, essas mentiras, essas ideias se levantam como barreiras contra a igreja. Satanás, pode ter certeza, ele tem uma grande construtora dessas ideologias no inferno, que prendem as pessoas dentro de um pensamento equivocado. As pessoas estão presas a um pensamento e elas ficam lá presas naquele pensamento, achando que estão certas, e essas cosmovisões moldam a maneira das pessoas sentirem, pensarem, decidirem a sua vida, molda toda uma geração. E elas estão isoladas em fortalezas, de maneira que a verdade do Evangelho não alcança essas pessoas. Satanás faz isso de maneira cultural, ou seja,
ele vem construindo geração após geração, difunde isso em larga escala, e todo mundo passa a pensar daquele jeito, afasta Deus, afasta o Evangelho. E quando o Evangelho chega a essas pessoas, elas têm uma maneira de pensar, de olhar a vida. Elas não precisam de Deus, elas não querem o Evangelho, porque elas pensam de um jeito, elas sentem de um jeito, e elas estão entrincheiradas, presas numa fortaleza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4, Paulo diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Jesus. O príncipe deste século, outra versão diz assim, cegou o entendimento. Cristo está diante deles, o Evangelho está diante deles, a porta da salvação está aberta, mas eles não veem. Mas esse não é o único desafio. Eu creio que não seja nem o maior desafio. Temos ainda as fortalezas interiores, as fortalezas invisíveis, né, que têm sérias implicações para a vida cristã. Diferente das fortalezas exteriores, as fortalezas interiores são convicções pessoais, equivocadas, que muitos de nós aqui carregamos, né? A gente já não questiona mais, porque essas convicções, embora equivocadas, embora sejam mentirosas, elas se cristalizaram com o tempo. Existem narrativas que às vezes nós construímos, nós mesmos, e de tanto a gente falar aquilo se torna verdade para nós. Mas existem coisas que é um equívoco, é um erro. Expressões que usamos, ideias que temos, que se tornou verdade. Sentimentos não curados, que não foram trazidos à luz do Evangelho, que estão lá escondidas na alma, firmados, profundamente firmados na alma, construídos há muitos anos e fortalecidos ao longo do tempo. Estão ali. Hoje fazem parte da nossa personalidade, hoje fazem parte da nossa cosmovisão, definem quem somos, definem como vemos a vida, mas são pensamentos equivocados, são convicções erradas. Por causa dessas fortalezas interiores, muitas vezes, a palavra de Deus não produz efeito em certas áreas da vida do crente. Certas áreas vão permanecer sem mudança alguma. Por quê? Por causa de fortalezas interiores. Esses judeus mostram isso. Deus tinha tirado aqueles judeus do Egito com o braço estendido, com mão forte. Eles foram resgatados de uma maneira poderosa, com pragas, mas a região que eles estavam permanecia intocada. Quando eles saem do Egito, irmãos, vocês conhecem bem a história, o mar se abre. Imagina você, uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro, e eles pisam a pé enxuto, a terra está seca. A nuvem que estava diante deles passa para trás deles, de maneira que para eles ela clareava, mas para os egípcios ela se tornou trevas. E eles atravessam aquele mar, e quando chegam do outro lado, eles veem as águas se fechando e todos os seus inimigos morrendo. E essa nuvem os acompanha durante o dia, protegendo do sol. Durante a noite vira uma coluna de fogo que os protege do frio. Eles têm fome, maná desce do céu. Existia alguma dúvida de que Deus estava com eles? Existia alguma dúvida de que Deus estava com aquele povo? Sim ou não? Não. Mas quando eles chegam diante da terra, Moisés diz assim: olha, aí está a terra, que esse Deus todo-poderoso, que esse Deus que está conosco, que matou os egípcios, que são muito mais poderosos que esses povos aí, Deus nos trouxe para aqui para conquistar essa terra. Vamos conquistar essa terra? Não, peraí. Vamos mandar primeiro os espias. Eles têm medo de entrar na terra. Vamos ver se vale a pena. E quando eles veem os gigantes, eles se amedrontam. Eles se veem como insetos.
Deus diz para Moisés: vai lá no Egito resgatar os meus exércitos. Olha como é que Deus olha para ele. Eles são escravos ainda, mas Deus diz: os meus exércitos. Agora eles estão aqui e eles dizem assim: nós somos insetos. Não importa o que Deus diga, não importa o que Deus fala, dentro deles haviam fortalezas que diziam: nós somos escravos. Eles sofreram tanto na vida que eles não conseguiam se ver como conquistadores. Deus tinha libertado eles do Egito, mas Deus não conseguiu tirar o Egito de dentro deles. Que é isso, pastor? Fortalezas interiores. Mas nós vamos falar disso no próximo domingo. Hoje eu quero falar sobre fortalezas exteriores. Um desafio para a igreja. Fortalezas exteriores, um desafio para a igreja. Qual é a missão da igreja no mundo, pastor? Estabelecer o reino de Deus. Diga: estabelecer o reino de Deus. Jesus não veio, Miles Monroe dizia isso, Jesus não veio pregar uma religião, Jesus veio estabelecer um reino. A missão da igreja é essa: estabelecer o reino de Deus no mundo. Mas o mundo também é um reino. Quando a gente lê mundo na Bíblia, existem pelo menos 3 designações para o que seria mundo. Primeiro, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Mas o mesmo João diz: não ameis o mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas Jesus diz no outro momento: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Veja, são 3 mundos diferentes. Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade. Ide por todo o mundo, planeta Terra geográfico. Não ameis o mundo. Que mundo é esse? Sistema moral e espiritual governado por Satanás. De onde vem a palavra mundano, por exemplo. Secular, aquilo que não pertence ao reino de Deus. Esse mundo é um mundo que tem príncipe. O príncipe desta era, o príncipe deste mundo, que diz Paulo, é um sistema moral antagônico ao reino de Deus, contrário ao reino de Deus, que combate esses 2 reinos. O reino de Deus e o reino do mundo combatem entre si, são inimigos. Uma guerra muito bem representada por esse texto aqui, por esse momento da Bíblia aqui, quando o povo de Deus, que deixou o Egito, nós deixamos o Egito, deixamos Faraó, que representa Satanás, estamos atravessando o deserto, que é essa vida, para conquistar, estabelecer o reino de Deus nessa terra. Então, Israel representa aqui o reino de Deus. E essas nações idólatras dessa terra, os amorreus, os heveus, os heteus, os jebuseus, representam o mundo. E assim como Israel tinha a missão de implantar o reino de Israel ali, a igreja também tem essa missão de implantar um novo reino. Mas este mundo está entrincheirado em fortalezas e dispostos a impedir que a igreja estabeleça o reino de Deus na terra. Esta é a guerra da igreja. Reino de Deus diz respeito a basicamente 3 coisas. Primeiro, o reino de Deus diz respeito a conhecimento e relacionamento com Deus. Quando alguém vive dentro do reino de Deus, significa que esta pessoa conhece Deus, se relaciona com Deus. Segunda coisa, obediência às leis de Deus. O reino tem leis, e quando eu passo a fazer parte do reino de Deus, eu me submeto a estas leis. Terceira coisa, é a manifestação da vontade de Deus na minha vida. Agora quem governa a minha vida é Deus. Agora eu tenho um rei, eu tenho um senhor, eu pertenço a esse reino. Isso é reino de Deus. E o mundo é o sistema que tenta impedir que isso aconteça na vida das pessoas. Um sistema moral, espiritual, governado por Satanás, que não quer que as pessoas conheçam a Deus, que não quer que as pessoas obedeçam a palavra, que não quer que as pessoas venham ao pleno conhecimento da salvação. Por isso, o príncipe deste mundo constrói fortalezas ideológicas, culturais. Como eu disse, são mentiras,
falsas ideias, falsos conceitos, falsos valores, sofismas, narrativas que levam as pessoas a resistir à mensagem do Evangelho. Os judeus, eles tinham que enfrentar ali fortalezas de pedra e cimento. Mas nós não temos uma guerra contra nenhuma religião física, contra nenhuma pessoa física. A nossa guerra, ela é espiritual. A nossa guerra é cultural. A guerra da igreja é uma guerra cultural, de ideias, de valores, de conceitos, mas de fundo, sempre de fundo espiritual. Sempre. Porque esta guerra cultural, ela surge no inferno. Ela surge a partir de sistemas espirituais. Os judeus viram homens gigantes com 3 metros de altura aproximadamente. Os nossos gigantes são outros. Quem são os gigantes que combatem a igreja? Conglomerados econômicos, com influência satânica, big techs, grandes formadores de opinião, gente com grande alcance, que difunde opiniões, informações, conceitos que moldam a maneira dos jovens pensarem, dos adolescentes pensarem. ONGs que dispõem de financiamento milionário para disseminar valores anticristãos. Estava lendo agora de um cara, um senhorzinho já de idade, multimilionário, que usa a sua fortuna para financiar tudo que é ONG, que defende aborto, que defende famílias não tradicionais. Você nem pode chamar família. Tudo que é show de porcaria, ele financia tudo isso. Tudo que é contra a igreja. São gigantes, grandes organizações internacionais que defendem aborto, o fim da família tradicional, a sexualização precoce de crianças, a masculinização feminina, a desconstrução da masculinidade do homem, homens fracos, homens frágeis. Isso é difundido. Irmão, isso não surge ao acaso. Sabe, esses gigantes têm imposto na sociedade uma moral secular globalizada. Não pense que isso surge ao acaso. Não é um comerciante. Agora uma loja de departamentos que vende de roupa fez todo esses penduricalhos, né, esses pendentes aqui, brincos e colares e tal, com ostras, com estrelas, com não sei o que, pedaço de osso. Aí você pensa, é bacana, é simples. Não, mano, tem uma ideia por trás daquilo. Tem uma intenção religiosa por trás daquilo. Normal. Você tem um restaurante e você é crente. Você não ora pelo teu restaurante? O pastor não vai lá abençoar, ungir? O cara que é de outra religião, ele também faz a mesma coisa com a religião dele. Tudo tem fé por trás. Tem religião. Irmão, neutro é shampoo e sabonete. O ser humano não é neutro. Tudo que o ser humano faz tem uma intenção, tem um propósito. Agora, isso não surge no comércio. Isso não surge no professor da faculdade. Existem principados, potestades, que comandam isso. São exemplos de fortaleza nos dias atuais. A relativização da verdade, ou seja, a verdade é relativa. O consumismo doentio. Muita gente que está aqui, que não está aqui hoje, está no shopping, crente, que é normal, tem que consumir, tem que comprar. Compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não gosta. O hedonismo sem limites, né? É eu no centro. São marcas do nosso tempo, maneira de pensar, valores, conceitos, pensamentos criados na prancheta do inferno. Veja que a verdadeira guerra da igreja não é contra demônios que se apossam das pessoas. Não é. Pastor, a guerra da igreja é contra esses demônios, o cara de martelo, cabeça de tubarão. Não é não, irmão. Não é não. Pastor, mas eu vi na igreja, eu estava vendo na TV, né? Tem programa que é aquele show de terror gospel, né? Qual o teu nome? O cara fica entrevistando o demônio. Qual o teu nome? Meu nome é Lúcifer. Irmão, mentira, irmão. Isso é mentira. Dizer que Lúcifer se aposta de alguém
É como dizer que um grande rei, de um grande reino, que comanda milhares e milhares de ministros, de políticos, de gente influente e de várias camadas de poder, está ali cortando a grama, selando o seu próprio cavalo, jogando, aliás, essa expressão, selar o próprio cavalo, é muito propícia, jogando lixo fora. Ele não faz isso. Ele tem milhares e milhares de pessoas para fazer isso. Quando Paulo fala de principados e potestades, se você estudar essas palavras no grego, a ideia é de políticos, de pessoas que difundem ideias, que discutem ideias. Você pode matar uma pessoa, e se matar, ela deixa de influenciar, mas é muito difícil acabar com uma ideia, com um conceito. E essas ideias é que formam esses pecados estruturais, que vão tornando na sociedade pecados normais. Maneira de pensar, maneira de agir, cosmovisão. Isso é construído onde? Isso é construído por esses seres. E todo mundo começa a pensar de um jeito. E quando a igreja chega com sua maneira de pensar, a partir de onde a igreja tira o seu pensamento? Da Bíblia. Por isso que Paulo diz: não se amoldem ao mundo, não tomem a forma do mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, da mente. O evangelho aqui é mudança de mente, metanoia. Não tomem a forma do mundo. Essa é a mudança. Nós pensamos conforme a palavra. Esse mundo pensa conforme quê? Qual a palavra desse mundo? Onde é construída? Pelo príncipe, pelo senhor do mundo, pelo dono do mundo. Não o mundo físico, não o mundo terra, mas o mundo moral. Então eu estou falando de um outro nível de poder e de influência, não de demônios, mas de seres que não se incorporam em pessoas, porque são príncipes. O príncipe da Pérsia, por exemplo, comanda um país, que a Bíblia fala em Daniel, comanda regiões, difunde um tipo de pecado numa região, numa área. Quando eu chego no centro de certas cidades, eu sinto muitas vezes a influência daquela potestade, naquela cidade, um tipo de pecado. Não é demônio. Comandam, dão ordens, são influenciadores de uma era, são estrategistas que dão rumo a uma nação, que definem uma maneira de viver de toda uma geração, que influenciam, que levam uma geração para o inferno, pela maneira de pensar. São dominadores, disseminadores de falsas ideias, que viram pecados estruturantes. Essa é a guerra da igreja. São engenheiros de fortalezas ideológicas, a serviço de Satanás. Você pode achar que isso não diz respeito a você, mas diz sim, todos nós que estamos aqui. Pastor, isso é muito filosófico, não tem nada a ver com... Tem sim. A nossa guerra é cultural. Você pai, você mãe, você professor, você que influencia alguém, saiba, a nossa guerra é cultural de fundo espiritual. Por que a indústria do cinema investe 200 milhões num filme para criança? É que ama muito as nossas crianças? Aqui, não. Eles querem ganhar a mente, querem formar a mente, querem dizer como os nossos adolescentes vão pensar, porque desde criança eles vão moldando a mente. E nós somos crentes, tentamos pregar para os nossos filhos, mas eles vivem influenciados por uma cultura mundana, passado na TV, na internet, no celular, em tudo que vem, nas músicas. Cultura satânica dentro do nosso lar. Golias foi 40 dias. Não, eles são a vida todo dia, nos desafiando dentro de casa. Todas as eras históricas tiveram verdades bem firmadas, verdades claras. Possuíam verdades objetivas. Havia uma verdade e todo mundo pensava do mesmo jeito. Hoje não. Hoje a verdade ela é relativa, ela é subjetiva. Na minha geração, quando criança, o pastor dizia alguma coisa, era verdade. Se o avô dissesse alguma coisa, o pai dissesse alguma coisa, amém, era verdade. Hoje não. Cada um tem sua verdade. Cada um tem sua verdade. Disse que o conhecimento está aberto.
E ninguém está certo e ninguém está errado. Hoje é chamada não de era moderna, mas de era pós-moderna. Bauman diz, era líquida. Desde a queda do muro de Berlim, que normalmente se estabelece, se começou a pós-modernidade. Quando a verdade deixou de ser objetiva, deixou de estar fora da pessoa, e a verdade passou a ser subjetiva, está dentro da pessoa. É o que eu penso, é o que eu acho. E isso é construído desde cedo, desde a infância. Desde cedo as crianças são ensinadas a não discordar do outro, porque o outro, por mais diferente que seja, ele também está certo. No seu jeitinho, todo mundo está certo, ninguém está errado. É diferente, mas o de ser diferente é normal. Mesmo que não seja natural, não se pode discordar, porque isso seria preconceito. Isso seria errado. Tem que aceitar o outro. Quem discorda, mesmo que seja de forma educada, é radical, é fundamentalista. E em nome do amor, quem discorda é cancelado, é eliminado. Só que alguns levam esta palavra ao extremo. Querem matar, querem dar facada, querem dar tiro. Hoje, todos precisam ser politicamente corretos. E o que é ser politicamente correto, pastor? É não criticar o outro. É usar expressões que não ofendem. Porque hoje qualquer expressão ofende. Me senti ofendido. Me senti agredido. Tudo, irmão, tudo tem que ser medido com muito cuidado. O que é isso? É porque o outro está certo. O outro não pode ser ofendido. O outro não pode, não. É a chamada nova intolerância. Eu li um livro agora de um americano, ano passado, A Nova Intolerância. Eu fui criado numa época, quem tem a minha idade, o que era ser intolerante? Era o seguinte: eu penso diferente de você, mas eu trato você bem. Eu penso diferente de você, mas eu não te persigo. Eu penso diferente de você, mas está tudo certo. A gente come no mesmo restaurante, no mesmo refeitório. Eu só discordo de você. Eu não sou intolerante, mas hoje não. Hoje, se eu discordar de você, se eu disser que o teu pensamento está errado, eu já sou intolerante. Eu já sou radical pelo simples fato de discordar, mesmo que eu não te persiga, mesmo que eu não te trate mal, só por discordar de você, por dizer que você está errado. E ser assim é ser moderno, é ser inteligente. Quem aceita tudo é inteligente. Então hoje é um mundo pluralista que aceita todas as verdades, menos uma: a verdade cristã. Se você chegar numa faculdade, você pode dizer que você, eu sou um cavalo, eu sou um guaxinim, é verdade, você tem que tratar o cara como um guaxinim. Eu sou um gato, trate como um gato, é verdade para ele. Mas se você disser, eu sou crente, burro, idiota, você é crente, isso aí, quadrado, não pode ser crente. Isso é normal, irmão? Isso surge onde? É por isso que os professores não podem reprovar crianças. Por que não se pode reprovar criança na escola? Criança não aprende, não estuda. A pedagogia construtivista deixa a criança descobrir qual a verdade dela. Deixa a criança descobrir o talento. Não, tem que enquadrar a criança, tem que estudar isso aqui, ó. Tem que ensinar. A criança sabe qual a verdade, sabe nada, irmão. A gente nasce pecador, nasce tudo errado. Não corrija a criança. Por quê? Porque ela está certa, ao modo dela. Tá bom, vamos ver onde a gente vai chegar. É por isso que tem leis hoje que proíbem os pais de corrigirem os seus filhos. Porque se corrigir, vai ser radical. Afinal de contas, todos estão certos, até as crianças. Essa é a filosofia do pós-modernismo. A música que define o pós-modernismo é o hino 1510 da harpa cristã. Ado, 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 cada um no seu quadrado. É isso aí, cada um com sua verdade, cada um com sua ideia, cada um com seu, você no seu quadrado, eu no meu quadrado, ela no quadrado dela, e está tudo certo. Cada um no seu quadrado.
A questão é que a verdade não é subjetiva, a verdade não é o que eu penso, o que eu acho, a verdade é uma pessoa, ela se chama Jesus Cristo. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou uma verdade, ele disse eu sou a verdade. E se você, meu irmão, não está fora da palavra, desculpe, você está caminhando a passos largos, no caminho errado, para o inferno. Isso precisa ser dito. Graças a Deus que eu posso pregar isso ainda, porque querem proibir os pastores de chamar pecado de pecado. Tem que dar um outro nome. Que história é essa de dizer que ninguém está certo, que ninguém está errado? De que maneira esses conceitos têm influenciado a marcha da igreja? Ponto 3. De que maneira? Pelo menos de 3 formas. Há 3 consequências que essa relativização da verdade, desconstrução da verdade, tem influenciado a igreja. Primeira consequência, uma igreja local dividida por conceitos. Uma igreja local dividida. Um grupo ali tem sua verdade, aquela pessoa sozinha ali tem sua verdade, o outro ali tem a verdade dele. Estamos dentro de uma mesma igreja, mas existem várias verdades, cada cabeça com sua verdade. A verdade não é a que vem do altar. A verdade é o que eu sinto, é o que eu acho. Porque antigamente o pastor pregava e ele construía uma maneira de pensar. Uma TV dizia uma coisa e construía uma maneira de pensar. Hoje não. A internet gerou produtores de conteúdo. As pessoas hoje são produtoras de conteúdo. Pulverizou, democratizou, atomizou a informação. Todo mundo hoje produz sua própria informação. Um garoto de 15 anos, pronto, assiste 3 vídeos no YouTube, lê um livro e diz assim, eu sou teólogo. Também sei. E todos viram teólogos. Já acha que sabem Bíblia. É a igreja de hoje. É a igreja de hoje. O crente atual, ele não se sente mal por ter uma opinião diferente do pastor que está pregando. Normal, tranquilo, suave. Não há nenhum mal-estar com isso. O pastor pensa assim, mas eu não penso assim. Eu penso diferente. Eu penso como o pastor fulano de tal, que é da igreja presbiteriana, que é da igreja Jesus Pé de Bronze. Eu assisti o vídeo dele e eu concordo com ele. Mas ele está aqui na igreja. E pastor, por que ele não vai para a igreja desse outro pastor? Porque eu não sou o pastor dele, nem esse outro pastor é o pastor dele, ele é o próprio pastor dele. É o que ele pensa, é o que ele acha. E se for pressionado, e se for confrontado, ele muda de igreja sem dar tchau, sem dizer até logo. Essa é a visão da igreja, não é a minha visão. Na minha casa eu faço como eu quero, na minha empresa é como eu quero, na minha vida é como eu quero. Então, é a igreja de hoje. A gente tem uma igreja, mas com vários conceitos, ado, cada um no seu quadrado. Segunda consequência, divisão denominacional. Antes da década de 80, quantas igrejas você tinha antes da década de 80, irmão? Assembleia, batista, presbiteriana, congregacional, quadrangular, casa da bênção. Você podia contar nas 2 mãos. Deus é amor, mas podia contar nas 2 mãos. Olha o que aconteceu depois da década de 80. E a mecânica é quase sempre a mesma. Começou a se abrir igreja, irmão, igreja a gosto do freguês. Tem igreja hoje para quem quiser, para qualquer gosto. Até para quem tem um pecado e não quer deixar. Tem igreja para você também. 3 discordam do pastor. Aí se encontram no corredor. Tu também discorda? Tu pensa como eu? Penso. Também. Um dos 3 tem dinheiro? Normalmente é assim. Aí montam uma igreja. Você vai ser o tesoureiro, você o vice, eu vou ser o pastor. E montam uma igreja. Só que depois de certo tempo, um deles discorda dos outros. Aí junta com mais outros, abre uma outra igreja. O que é que vai acontecer depois? Alguém vai discordar e vai abrir uma outra igreja. E essa mitose denominacional
vai gerando uma profusão de igrejas, e eja, cada um com sua igreja, e vai surgindo assim. Anos atrás, a revista Veja, não é, essa relação não foi eu que criei, a revista Veja publicou uma relação muito interessante de igrejas registradas em cartório no Brasil. Igreja dos Bons Artifícios, Igreja ETQB, entre parênteses, eu também quero a bênção. Igreja Evangélica Abominação à Vida Torta, Igreja Evangélica Facho de Luz, Igreja Evangélica Florzinha de Jesus. Com todo respeito, deve ser uma mulher, tem que ser, né? Igreja Evangélica Pentecostal Cuspe de Cristo. O povo deve ser humilde, né? Porque no seminário eu me lembro, tem uma... Irmão, Jesus curou com cuspe. O cego, temos que ser humilde, cospe na gente, deve ser isso aí. Igreja Pentecostal do Fogo Azul, Igreja Pentecostal do Pastor Sassá, Igreja Pentecostal Jesus Vem, você fica. Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água, Congregação Passo para o Futuro, o nome do filme, foi influenciado. Cruzada das Emoções, Cruzada do Poder Pleno e Misterioso, Cruzada Evangélica do Pastor Valdevino Coelho, vírgula, a Sumidade. Igreja A Serpente de Moisés, entre parênteses, a que engoliu as outras. Igreja Água Abençoada, Igreja Automotiva do Fogo Sagrado, Igreja Batista A Paz do Senhor e Antiglobo, Igreja Bola de Neve, essa aqui se tornou famosa, né? E é conhecida, mas na época não era tanto. Igreja CRB, Cortina repleta de bênçãos. Igreja Caverna de Adulão, Igreja Chave do Éden, Igreja da Pomba Branca, Igreja de Cantalabace. Essa eu deixei por último, porque essa é demais. De Cantalabace, meu Deus. O pastor devia estar muito cheio do poder. Quando chegou, ia falar o nome da igreja no cartório, de Cantalabace, o cara registrou da Cantalabace. Terceira consequência, limitações à evangelização. O crente pós-moderno, ele acha que evangelizar uma pessoa que não quer ser evangelizada é ser chato. Mas não tem jeito, irmão. Evangelizar tem que ser um pouco chato mesmo. Porque a pessoa, o descrente, ele não quer ouvir de Jesus. Ele não quer vir para a igreja. Ele não quer. Você tem que insistir. Mas não é politicamente correto. E é presunçoso, porque você parte da ideia de que você está certo, que a pessoa está errada, de que você está indo para o céu e a pessoa não. E o crente moderno hoje se sente mal com essa ideia. Para o curitibano, então, irmão, que não quer incomodar, pastor, desculpe incomodar. Imagina o pecador, ele não quer incomodar mesmo. Mas nesse caso eu até entendo, porque eu também sou ruim, assim, eu sou tímido, né? Sou pastor, não sou evangelista. Eu acho que eu estou mais para pessoal de Floripa, né? Se quer, esquece, se não quer, diz. Eu sou bem tranquilo. Mas eu estou falando de crentes que acham que não precisam evangelizar mais. Por quê, pastor? Que negócio é esse que só a gente vai para o céu? Eu tenho um amigo espírita, pastor, que ele faz o bem, ele ajuda os pobres, é uma pessoa maravilhosa. É como se fosse crente, melhor que muito crente. Irmão, ele não... Pastor, por que falar de Jesus para o católico? Não, ele canta nossos hinos. Tem um amigo católico que fala até em línguas. Não, pastor, falar de Jesus, tem que falar de Jesus para o homossexual, é ser preconceituoso, é ser homofóbico. E para o indígena, não, pastor, é um desrespeito com a cultura indígena. Por favor, pastor, oca, cada um com sua oca. Cada um com sua ideia, deixa lá, pastor. Veja, ao relativizar a verdade que é Cristo, nós, crentes modernos, estamos dizendo que Jesus não é o único que salva. Estamos dizendo que Ele não é o único caminho. Que outras pessoas que têm outro caminho também podem ser salvos. E isso fere profundamente a palavra.
não há outro caminho, não há outro mediador. Concluindo, existem 3 grandes verdades que Satanás sabe e que nós também sabemos. 3 grandes verdades e eu concluo, estou concluindo. Primeira grande verdade, eu quero que você leia comigo, vamos lá. 1, 2, 3. Todas as fortalezas construídas por Satanás não são capazes de mudar o destino dele. Aleluia. Ele pode investir milhões, ele pode disseminar valores satânicos, disfarçados ou não. Ele pode investir em livros como o Código da Vinci e tantos outros que tentam ridicularizar Jesus, humanizar Jesus, dizer que ele casou, que teve um caso com Maria Madalena. Ele pode fazer filmes, games, redes sociais, shows de grandes astros pop, de toda forma de propaganda. Ele pode investir tudo, mas nada vai mudar o destino dele, que está lá em Romanos capítulo 16, versículo 20. Paulo diz: Satanás em breve estará debaixo dos vossos pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos teus pés, debaixo dos pés da igreja. Segunda grande verdade que nós sabemos, que Satanás também sabe. Coloca aí na tela, eu quero que você leia, por favor. 1, 2, 3. Satanás pode construir fortalezas, mas nada vai alterar uma vírgula daquilo que Jesus disse sobre a igreja. Ele pode levantar muros de 20 metros de altura. Ele pode colocar portas de bronze, ferrolhos de aço, recrutar grandes gigantes. Mas Mateus 16, 18 ainda está valendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! 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 Portas, não é que a igreja está sendo atacada, é que nós estamos marchando, mas nenhum muro vai impedir a marcha da igreja. Terceira grande verdade, eu encerro. Vamos lá, vamos ler. 1, 2, 3. Os nossos inimigos podem ser grandes, suas fortalezas podem ser muito altas, mas Deus nos deu armas poderosas e eficazes. Aleluia, é o texto que nós lemos, segunda carta aos Coríntios 10, 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga assim: Deus me deu armas poderosas para destruir fortalezas. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia.